Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Dons de Revelação. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles, vamos falar sobre a palavra do conhecimento ou ciência. Em segundo lugar, vamos falar sobre a palavra de sabedoria. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre discernimento de espíritos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, apresentam entre si uma correlação em sua aplicação pragmática. E, além disso, é possível que complementem os outros dons, especialmente os ministeriais, como, por exemplo, o de mestre, não sendo esta uma regra consolidada. Uma realidade percebida no exercício dos dons de revelação é que o dom da palavra de sabedoria é uma aplicação do dom da palavra do conhecimento ou ciência. Nós vamos observar que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículos 4 a 10, Paulo menciona uma série de dons espirituais. Dentre eles, os 3 dons classificados como dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Vamos fazer esta leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Vamos então passar agora a falar no item 1 dos dons de revelação, palavra do conhecimento ou ciência. Vamos começar pelo conceito do dom da palavra do conhecimento ou ciência. Podemos definir a palavra do conhecimento ou ciência como uma profunda compensação, ou melhor dizendo, compreensão das coisas e fatos, de modo sobrenatural, segundo a revelação divina, conferindo então ao detentor deste dom uma capacidade especial de conhecer fatos passados, presentes e futuros, circunstâncias e verdades, tendo como centro doutrinário a Bíblia Sagrada. Falando sobre o propósito do dom da palavra, do conhecimento ou ciência, o propósito é gerar o conhecimento dos fatos nas mais diversas situações, com o propósito de edificar, exortar e abençoar o crente, promovendo então, assim, a orientação e o crescimento espiritual do povo de Deus. Isso quer dizer que a pessoa recebe do Senhor o conhecimento dos fatos, das circunstâncias, das verdades absolutas de Deus. E a partir desse instante, deste conhecimento,
há uma promoção para a orientação e o crescimento espiritual do povo de Deus. É o que nós podemos, então, fazer uma síntese com relação ao conceito e o propósito do dom da palavra do conhecimento ou ciência. Mas, para que nós tenhamos um melhor entendimento deste dom, vamos verificar alguns exemplos práticos do dom da palavra, do conhecimento ou da ciência. Em primeiro lugar, um exemplo bem prático disso foi o engano de Ananias e Safira ao apóstolo Pedro. Está escrito no livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Atos, livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junta do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Ananias e Safira pagaram um alto preço com as suas próprias vidas por mentir ao Espírito Santo, retendo parte do dinheiro recebido pela propriedade vendida, que deveria ser doado para o bem-estar da comunidade. Pedro recebeu do Espírito Santo a palavra do conhecimento sobre este fato. Um outro exemplo da palavra do conhecimento ou ciência desta feita no Antigo Testamento é o que nós podemos perceber na ação do profeta Eliseu na guerra contra os sírios. Está no segundo livro de Reis, este episódio, capítulo 6, versículos 8 a 12. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse:
Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu-lhe os servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O profeta Eliseu recebia da parte de Deus a revelação, ou seja, o conhecimento dos planos militares do rei sírio, engendrado em sua câmara de dormir. Eliseu, ele orientava o rei de Israel a se abster, neste episódio, de passar nos locais das linhas militares do exército sírio. E assim, o exército de Israel se salvava. E deste modo, houve uma proteção dos israelitas de emboscadas e também de morte. Portanto, aqui o profeta Eliseu recebe da parte do Senhor a palavra do conhecimento dos planos militares do exército sírio. Este é um outro exemplo do dom da palavra do conhecimento. Visto então estes exemplos práticos da palavra do conhecimento, vamos passar agora a um outro dom de revelação, que é a palavra de sabedoria. Vamos primeiramente ver o conceito do dom da palavra de sabedoria. E nós podemos definir o dom de sabedoria como a capacidade especial dadas aos crentes de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Isto para a eficaz aplicação do conhecimento recebido, visando então a solução de problemas e atendimento das necessidades de qualquer natureza do povo de Deus, tendo como centro doutrinário também a Bíblia Sagrada. Portanto, dentro deste conceito, a palavra de sabedoria é a aplicação da palavra do conhecimento. E isso para resolver problemas difíceis, para que haja uma orientação do povo de Deus visando o seu crescimento espiritual. E é aí que nós vamos falar do propósito do dom da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria tem como propósito, no amplo contexto bíblico, a edificação da igreja. E pode ser expressa a palavra de sabedoria, primeiro, na arte de interpretar sonhos, nos aconselhamentos, no tratar com prudência os assuntos delicados, não só de ordem espiritual, mas também até mesmo secular. A palavra de sabedoria, ela pode também ser expressa na habilidade de evangelizar os crentes e os não crentes, como também na defesa apologética da fé cristã, bem como na perfeita compreensão e aplicação da palavra de Deus. Uma vez que você abre a Bíblia e o Senhor então te dá o conhecimento destas verdades absolutas e eu as aplico, eu estou exatamente utilizando os dois dons, o do conhecimento e o da sabedoria, porque se aplica o que está escrito na palavra de Deus. Para a gente ter uma compreensão mais prática, ou seja, pragmática do dom da palavra de sabedoria, vamos ver aqui dois episódios bem interessantes com relação a este dom. Um no Novo Testamento e outro no Antigo Testamento. O do Novo Testamento, nós vamos ver aqui Estevão perante o Sinédrio, no livro de Atos, capítulo 6, versículos 8 a 15, trata de um episódio em que aqui é manifestada, sim, a palavra de sabedoria.
Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Observe que aqui no versículo 10, quando Estevão estava a falar com os libertos, os sirineus, diz assim a palavra do Senhor no versículo 10: eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Isso quer dizer que Estevão estava totalmente tomado pelo Espírito Santo e falava com plena sabedoria. Estevão foi um dos 7 escolhidos para compor o corpo diaconal da igreja cristã primitiva. E realizando sinais e prodígios no meio do povo, se deparou com uma ferrenha oposição de alguns eclesiásticos que não podiam resistir à sabedoria de Estevão, pois este tinha como fonte a sabedoria de Estevão, o Espírito Santo, pelo qual ele falava, e o seu rosto, melhor dizendo, se resplandecia como o rosto de um anjo. No Antigo Testamento, nós temos também um outro episódio em que o rei Salomão usa de muita sabedoria. Isto é, quando ele julga a causa de 2 mulheres. No primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, nós vamos então contemplar este episódio tão conhecido na Bíblia, tão pregado na Bíblia com relação quando o rei Salomão julga a causa das 2 mães. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto,
Porém esta disse, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Neste episódio, duas mulheres diante do rei Salomão reivindicam a guarda de um filho, pois uma delas havia deitado sobre sua criança e o matara, realizando a troca dos filhos, não sendo então a verdadeira mãe do menino que ficara vivo. O rei Salomão recebe de forma sobrenatural do Senhor como deveria agir para identificar quem era a mãe verdadeira do menino vivo, e assim o fez, demonstrando a sabedoria de Deus reconhecida pelo povo. Podemos dizer que a diferença entre o dom de conhecimento para o dom de sabedoria é que o primeiro do conhecimento refere-se à descoberta e o segundo à aplicação correta desta descoberta. Salomão percebera quem era a mãe, teve o conhecimento de quem estava mentindo e fez uma aplicação prática de dividir o menino ao meio para que a mãe verdadeira, pelo amor, se manifestasse. Por último, dom de revelação, nós vamos falar sobre discernimento de espíritos, que é o item 3 da lição. E, novamente, vamos conceituar e dizer qual é o propósito desse dom. O conceito do dom de discernimento de espíritos, podemos conceituar este dom como sendo a capacidade especial advinda do Espírito Santo aos crentes, para identificar espíritos que se manifestam através de ações, pensamentos e palavras, utilizando-se de pessoas no espectro da operação humana, divina ou satânica. O propósito do dom de discernimento de espíritos é que a aplicação deste dom no meio da igreja tem como propósito relevante manter o crente e o corpo de Cristo no caminho e direção dos valores absolutos de Deus. E assim, a partir da mantença desses valores absolutos de Deus, capacitar o crente a discernir o caráter espiritual de uma pessoa. Observe-se que esta não é uma percepção natural, o dom de discernimento de espíritos, e muito menos um espírito crítico que procura falta nos outros. Na realidade, o dom de discernimento de espírito, a pessoa com esta capacidade pode claramente definir qual é a fonte do espírito que fala. Se é de uma mente fértil, humana, se é de Satanás ou se é do próprio Deus. Vamos ver alguns exemplos práticos da aplicação do dom de discernimento de espíritos. E nós, na Bíblia, temos vários exemplos, mas vamos falar sobre este aqui, em que Jesus discerne automaticamente o Espírito de Deus
e a ação do Espírito de Deus e a ação do espírito maligno, alternadamente na pessoa de Pedro. Vamos então abrir a Bíblia no Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 16. Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou a Jesus mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Também deveria ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Neste texto bíblico, observamos que em tempo cronológico sequencial, Pedro alternou-se da inspiração divina para a carnalidade humana e maligna. Jesus, com o dom de discernimento de espíritos, identificou em tempo imediato os espíritos que falavam na boca do apóstolo Pedro, onde um ratificava a divindade quando dizia que ele era o Filho de Deus, e o outro tentava desvirtuar a consecução do plano de salvação da humanidade. E aí, este sim, um espírito maligno. Jesus discerniu bem a fonte de qual espírito falava Pedro nas duas ocasiões. Nós temos também um outro exemplo de discernimento de espírito no Antigo Testamento, que foi Geazi, que foi então atacado de lepra por causa de sua mentira. Está lá no segundo livro de Reis. Vamos para o segundo livro de Reis, em seu capítulo 5, versículo 19 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa.
Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, entre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dai-lhe, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Estou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A alma de Geazi, nesse episódio, cobiçava bens materiais do general Naamã e o seguiu de forma a encontrar-se com ele e o induziu a dar-lhe prata e vestes. Ao chegar diante do profeta Eliseu, Geazi, ao ser indagado por onde andava, este respondeu-lhe pela ação do espírito da mentira que não tinha ido para lugar nenhum. E assim Eliseu discerniu este espírito da cobiça e da mentira que havia se apoderado de Geazi, e este foi apenado com uma lepra. É importante mencionarmos que a operação do dom de discernimento de espírito pode ser examinada no contexto doutrinário também, bem como no contexto da prática do que se fala. Então, além de conhecer as fontes, pode-se conhecer, ter discernimento de espíritos a partir de um contexto doutrinário. Vamos ver na primeira carta de João, que está no Novo Testamento, já lá no final da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Vamos ver aqui o discernimento de espírito do ponto de vista doutrinário. Diz assim a palavra do Senhor: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então aqui está o discernimento de espírito do ponto de vista doutrinário. Mas nós temos também discernimento de espírito do ponto de vista da prática de quem fala. Vamos para o Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 7, versículos 15 a 23. Diz assim a palavra do Senhor:
Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, a outra forma de discernir o Espírito é pela prática do que se fala. Ou seja, o profeta ele tem que viver o que prega. Concluindo a nossa aula de hoje, a revelação de Deus não pode ser dada aos homens, se não a temos. E assim, se cultivarmos entre nós conceitos, palavras e conhecimento humano, ficaremos limitados ao plano do intelecto humano e às emoções passageiras. Os dons espirituais, especialmente os de revelação, nos propicia ao conhecimento pleno de Deus, para uma aplicação de sua sabedoria, discernindo então o que é certo e o que é errado para a vida espiritual e terrena de um verdadeiro servo de Deus. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.